Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Movimento Saudável. Eu sou Carol Costa, nutricionista e diretora da Gold Medic Saúde e Bem-Estar. Lembrando de, claro, siga a gente agora, neste momento, siga a gente no nosso canal, no YouTube Movimento Saudável, ative as notificações para receber todos os nossos novos episódios e também siga a gente nas redes sociais. @Carol Costa e @GoldMedic. Hoje, gente, o nosso podcast está bem diferente, mas calma, tudo faz sentido aqui, tá? Hoje eu estou com Ângelo Nunes, especialista em cerveja. Ele é o sommelier da cerveja, viajante do mundo cervejeiro e alguém que conseguiu emagrecer mais de 20 quilos sem deixar de beber cerveja. Ângelo, antes da gente começar a nossa conversa, porque aí é onde entra, o nosso podcast envolve saúde e bem-estar, como eu expliquei para você aqui nos bastidores, e a gente traz tudo que for ligado à saúde e bem-estar, eu quero trazer aqui para essa mesa para a gente conversar. E aí, o que me chamou a atenção quando me indicaram você para a gente conversar no nosso podcast foi esse emagrecimento. Sim. Mesmo bebendo cerveja. Mas antes, faça uma breve explicação sobre quem é Ângelo, esse sommelier da cerveja. Pois bem, obrigado pelo convite, Carol. É um assunto bem polêmico, né? Polêmico. Cerveja, emagrecimento e saúde. Então, a gente hoje vai desmistificar situações sobre a cerveja e começo me apresentando, né? Ângelo Nunes, sommelier de cervejas. Durante muito tempo, minha área de atuação foi engenharia. Não é? Eu sou de engenharia, especialista em soldagens, montagens industriais e viajei já o Brasil inteiro trabalhando com isso. Só que a paixão pela cerveja começou a abrir novas portas e eu comecei a trilhar um novo caminho. Foi aí que, em função de tantas viagens e de tantos rótulos diferentes que as viagens me proporcionaram conhecer, que eu fiz um Instagram. Eu não tinha rede social. E alguém disse, olha, faz um Instagram porque vai ter um monte de gente que vai gostar de ver as fotografias que você tira, que eu também eu gosto muito de fotografias. E comecei a tirar fotografias e colocar no Facebook, que só a família tinha acesso. Então foi um cunhado que na época disse, bora fazer um Instagram para tu. E de repente, a gente, numa noite tomando cerveja. A gente fez lá o Instagram, ele fez, como é que a gente coloca o nome do Instagram? Eu digo, eu não sei, eu não tenho nem ideia de como se faça isso. Aí ele disse, tu vive por aí caçando cerveja, então vamos botar o nome de caçador de cerveja. E a partir dali, comecei a atuar com o Instagram, gostei do resultado, essa questão da comunicação, essa questão de pessoas de outros lugares que eu não conheço de canto nenhum, tecerem um comentário, fazerem o esforço de curtir, não é? Aquela imagem que eu tinha postado, porque isso já faz alguns anos, já faz mais de 8 anos, tá? Então isso foi lá mais por os primórdios do Instagram. Do Instagram, exatamente. Que era só foto mesmo, exatamente. não é? E à medida que eu ia tirando mais fotografias, que eu ia atrás de locais onde comercializava cerveja, de fábricas e tal, eu sentia a necessidade de obter mais conhecimento, de criar textos com conhecimento, né? Criar textos mais robustos. Né? Então, as pessoas estavam curtindo, queriam mais informação também. Exatamente. E cada curtida te motivava a fazer melhor. A buscar uma qualidade melhor, tanto nas imagens, quanto nas cervejas, quanto nos textos. Então, ali eu decidi fazer um curso. Eu fiz um curso de sommelier de cervejas pela Science of Beer Institute. Depois eu fiz um curso de harmonização, uma especialização de harmonização de cervejas. Nem sabia que existia harmonização de cerveja. Inclusive, a cerveja é a única bebida alcoólica que harmoniza com todo e qualquer tipo de alimento. Porque dentro do espectro de paladar, de sabor da cerveja, a gente tem cervejas salgadas, cervejas azedas, cervejas amargas e cervejas doces. Então, isso possibilita a gente harmonizar a cerveja com todo e qualquer tipo de alimento, desde uma entrada até uma sobremesa. Então, o bacana da cerveja é isso, tá?
Então, esse leque de harmonizações, esse leque de possibilidades faz com que você possa trabalhar a cerveja com vários tipos de alimentos. Tá? Então, a gente trilhando isso, a gente consegue chegar dentro daquela situação de coisas mais saudáveis e, de repente, um emagrecimento. Mas, voltando, eu fiz um curso de harmonização pela Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau. E a coisa do Instagram começou a tomar um corpo tão grande que, de repente, eu coloquei em prática um sonho que eu tinha. Eu saí da engenharia e montei um restaurante, porque eu sempre gostei de gastronomia. Aliás, toda a minha família é envolvida com gastronomia. Então, montei um restaurante e o restaurante até hoje está bem. Passamos pela pandemia, passamos por várias aprovações e, graças a Deus, o restaurante está bem. E a cerveja, ela vem me levando para caminhos e vem abrindo portas. Eu viajo o mundo em busca de rótulos novos, de marcas novas, de experimentações novas, de experiências novas. E trago isso tudo para o meu público através das redes sociais, né? Do Instagram. E foi numa dessas viagens que, sei lá, eu subindo e descendo ladeira, fazendo as caminhadas, me senti, né, bem cansado. E aí surgiu uma daquelas fotografias que a gente não espera, sabe? Um parente tirou uma foto meio de lado, assim. Foi ali que eu vi que eu estava enorme. Estava enorme e a partir dali decidi buscar algo de diferente para mim. Diferente para você. Eu vi ali que eu Sem tava, abrir mão da cerveja. Não podia abrir mão da cerveja. Não podia. Eu tô aqui, quem tá aqui do meu lado, tá vendo? Meu olhinho tá aqui brilhando. Pela curiosidade que eu tô com esse tema, né? Que cerveja é uma paixão nacional. Isso. Não é uma paixão nacional e assim, eu como nutricionista, vejam, meus pacientes, a primeira coisa que eu falava era, quando pensa em perder peso, tira a cerveja, porque ela não ajuda no processo de emagrecimento. Não. Aí vem Ângelo contradizer o que eu já coloquei para tantas pessoas que estão aqui me vendo e me ouvindo. Então, mas antes de chegar nesse processo de perda de peso, certo, que eu já estou aqui também com meu olhinho brilhando, que eu estou muito curiosa. Eu não sabia que existia nem escola de cerveja. Existe escola de cerveja. Me conta como começou essa sua paixão pela cerveja. Você começou a trabalhar com isso há 8 anos. Exatamente. Né? Especificamente falando. Mas como começou a sua paixão e como é que você virou a chave para dizer assim, eu trabalho fazendo isso? Eu tive a oportunidade de morar fora no final dos anos 90. Eu fui para Portugal. Eu passei 6 anos em Portugal e você tem acesso, né, a muitos bens de consumo e um deles era a cerveja. Você lá, obviamente, você está mais perto de outros países, de países que são consideradas escolas cervejeiras, feito a Bélgica, a Alemanha, a Inglaterra. Então, é mais fácil você ter acesso a cervejas diferentes. Uhum. E à medida que eu ia provando aquelas cervejas, eu ia me deparando com situações completamente diferentes do que nós brasileiros, pernambucanos, recifenses, do que a gente está acostumado a consumir aqui. Tá? A gente consome aqui basicamente 1 ou 2 estilos de cervejas. As chamadas Pilsners e as chamadas American Lagers. Só que hoje a gente tem disponível no mercado cerca de 160, 170 estilos diferentes de cerveja. São receitas diferentes de cerveja. Eu não estou falando de marcas nem rótulos, não. Marcas são milhares, rótulos são milhões. Eu estou falando de estilos, tá? Então, lá fora você tem acesso mais fácil a cervejas de estilos diferentes. Então, foi aquele período que eu vivi ali em Portugal. Ainda tenho 2 irmãos que moram no Luxemburgo e que os 2 trabalham também com gastronomia. Eles têm restaurantes lá em Luxemburgo e eu ia visitar eles. E Luxemburgo, como fica no epicentro da cerveja da Europa, faz fronteira com França, Alemanha, são sommelier também de cerveja? Não. Eles, um é chefe de cozinha e o outro
e o outro é empresário, né? Ele administra um restaurante, né? Eles têm restaurantes lá. Então, toda vez que eu chegava lá era uma loucura. Você entrava num supermercado, você tinha corredores e corredores de cervejas. Então, aquilo foi aquele momento que surgiu a paixão pela cerveja. Né? O consumir cerveja sempre existiu, desde jovem, né? Aqui... Mas era com outro objetivo. Não. O objetivo era completamente diferente, né? Nós aqui consumimos cerveja com o objetivo ou de matar a sede ou, no final das contas, de ficar mais alegre. Né? Matar a sede é pouco, 10%. É mais de ficar mais alegre. Ficar um pouquinho mais animado. Exatamente. A gente não consome a cerveja para degustar a cerveja. É difícil. Apesar de que existem rinchas, brigas, né, de mesas de bar, de pessoas querendo impor ali a cerveja que mais gosta, né? Dentro dessas marcas comerciais que a gente mais conhece. Mas eles estão brigando, todos eles, pela mesma coisa, porque a gente está falando praticamente de um mesmo estilo de cerveja, quando a gente tem aí a oportunidade de consumir dezenas, e eu vou dizer quase 200 de estilos diferentes. E depois vem essa questão de quando eu me enxerguei trabalhando com isso. Foi exatamente no momento que eu abri o restaurante, que era um restaurante voltado para cerveja na época, né? Ali a gente conseguia. Eu cheguei a ter... Qual é o nome do restaurante? Chama Galpão. Galpão 490. Fica em Boa Viagem, ali próximo ao Shopping Recife. Então lá quando eu abri era voltado para cerveja. Inclusive a decoração de lá é toda voltada para cerveja, né? Eu cheguei a ter lá 60 rótulos de cervejas pernambucanas. Tá? 60... Eu não sabia nem que Pernambuco tinha esses rótulos todos. Tinha. Pernambuco chegou a ter, salvo o erro, 108 rótulos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Pois é. Pernambuco, no auge da produção de cerveja artesanal, cujo boom aconteceu em 2019, aproximadamente isso. Pernambuco tinha cerca de 28 cervejarias, e essas 28 cervejarias produziam, salvo o erro, 108 rótulos diferentes de cerveja. E eu tinha lá uns 60. Então eu queria ser visto como o local onde, se você quiser beber uma cerveja pernambucana, você pode ir lá. Hoje, infelizmente, já não tenho. Eu tive que fazer com que o negócio andasse de modo a produzir, a pagar as contas, a florescer. E a cerveja, tive que me entregar às cervejas chamadas cervejas mainstream, as cervejas de produção em massa, que são as que o público está acostumado a beber. Né? Aqui eu tomo, no caso. Ele acabou comigo agora. Heineken. Ele acabou. Ele tomador de cerveja, que você acha que é tomador de cerveja, a gente toma a cerveja que é produzida em massa. Você bebe cerveja em volumes, você gosta, traz, não é? Porque a cerveja, ela, em termos, bora dizer, de saúde mental, a cerveja é um dos melhores lubrificantes sociais que existem, não é? Tem uma brincadeira dizendo que a gente diz assim, a gente não faz amigos bebendo leite. Não. Ninguém vai lhe chamar para ir beber leite numa mesa de bar. Ninguém vai... Não. Convida para tomar uma cerveja. Então, a cerveja, ela tem ela mexe com essa questão do social. No social, muito é? forte. Ela socializa, a gente bebe ela para comemorar, a gente bebe, às vezes, para chorar também. Não é? Quando você está meio cabisbaixo, bebe uma cerveja. Você vai para a praia, toma uma cerveja, você vai para o carnaval, toma uma cerveja, você vai para o campo de futebol, toma uma cerveja, para uma festa, para um churrasco. Então, a cerveja está no social, ela serve para socializar. Eu venho com esse trabalho de formiguinha, tentando elevar o status da cerveja, mostrando que não é só isso. A gente pode levar a cerveja para um jantar, a gente pode levar a cerveja... Quem sabe? Que hoje a gente leva muito mais o vinho. Muito mais. Muito mais. Eu vou trazer esse comparativo aqui. Não tem como, não tem pra onde correr, né? Trazer esse comparativo aqui. Inclusive, existem cervejas que foram feitas para substituir o vinho. As pessoas não sabem disso, né? Não Você tem cervejas, por exemplo, que são feitas para substituir um espumante. Né? Cervejas que o processo de produção dessas cervejas utilizam de leveduras especiais e que você tem a mesma sensação em termos de tato, na boca, na língua, aquela sensação daquelas borbulhas do vinho, do espumante, não é? do champanhe. Que traz a mesma sensação do Traz a mesma sensação, traz sabores parecidos.
Então, você tem cervejas que são produzidas para substituir tanto vinhos quanto espumantes, né? Você falou que a cerveja ela faz harmonização, inclusive, com vários pratos. Sim. E é a única bebida... É a única bebida alcoólica que harmoniza com todo e qualquer tipo de comida. Inclusive sobremesa. Eu sou apaixonado por cervejas e sobremesas. Meu Deus, eu não me imagino tomando cerveja Cerveja e comendo com sobremesa. sorvete, cerveja com bolo, cerveja com muitas coisas, com mousse. Né? Você pegar não me imagino. uma cervejas escuras, cervejas mais potentes, feito uma Imperial Stout, uma Russian Imperial Stout, são perfeitas com sobremesas à base de chocolate. Um mousse de chocolate amargo, uma torta de chocolate, até mesmo um brownie. Você vai se surpreender, porque o efeito que ela traz para a boca, a explosão, a sensação que ela vai trazer, essa parte sensorial, é uma coisa muito espetacular. As pessoas não têm noção do que eu estou falando, a não ser que provem, né? Você fazer... realmente, eu só estou pensando, só estou imaginando. Na realidade, eu acho que o maior absurdo desse podcast de hoje, o maior absurdo, sabe qual é? Não ter uma cerveja aqui em cima. Também acho. Rapaz, é o maior absurdo desse podcast. Pra gente ter uma cerveja a gente não aqui. ter. Eu tô aqui com um sommelier de cerveja. Ele me conta que a cerveja harmoniza com toda e qualquer comida, qualquer alimento. E ele não tem uma cerveja aqui exposta, minha gente. Pois é. O máximo que eu posso conseguir é uma verdinha ali no supermercado. Olha, as pessoas que assistindo... ele já me xingou, acabou e de me repente, xingar. o assunto da cerveja é muito extenso, tá? É muito extenso, E a gente nossa. pode falar... Meu olhinho tá assim, ó. Dessa questão da cerveja, da história Daqui que da eu cerveja. chego na tua perda de peso, meu E Deus. associar em momentos da história da civilização, a cerveja, a questão da saúde da civilização naquele momento. A gente pode associar a cerveja à saúde agora, nesse momento, quebrar e trazer para quebrar paradigmas e mostrar que a cerveja, sim, pode ser utilizada, obviamente, de maneira moderada, na alimentação, no dia a dia, não só naqueles momentos de festa, não só naqueles momentos de confraternização, mas pode sim e pode substituir aí, a gente vem falando dessa comparação de cervejas e vinhos, né? Que vinho é o clássico, vinho é o luxo, vinho né? Tem o status do vinho. A cerveja, durante muito tempo, ela ficou meio que nos bastidores, né? Muito em função de ser fácil de adquirir, né? Do grande público ter acesso à cerveja. Mas existem aí cervejas magníficas. Se a gente também for falar de valores de algumas cervejas especiais, vocês vão se espantar aqui, né? Porque você tem o mercado de luxo das cervejas também, né? Mas a gente vai poder destrinchar muita coisa. E como é muito assunto, de repente, o teu público, o nosso público, quiser um segundo momento, aí a gente vai trazer essas cervejas para cá. Pelo que a gente conversou nos bastidores, eu tive que cortar ele nos bastidores para a gente entrar no podcast, porque a gente já estava conversando tanta coisa interessante que eu disse, tá gravando? Para a gente pegar. Ô, Ângela, me conta uma coisa. Sim. Você já viajou para vários lugares, né? A gente falando de mundo agora, pensando nesse universo cervejeiro. Qual foi o lugar mais inusitado onde você já tomou cerveja? Olha, de diferente assim, porque a história da cerveja, cronologicamente, tem um momento que ela cria força em uma civilização chamada os egípcios, tá? Os egípcios, eles tinham um deus voltado para a cerveja. Os egípcios, eles utilizavam a cerveja como moeda de pagamento, tá? E era uma bebida, em muitos momentos, sagrada. Então, você fica sempre com essa coisa na cabeça. Pô, como seria beber uma cerveja no Egito? Eu tive a oportunidade, eu fiz uma viagem para o Egito. E eu fui beber, apesar de... Vê só como são as questões, né? Hoje, a grande maioria das pessoas são de religião muçulmana lá no Egito. E a bebida alcoólica é completamente proibida. Isso é um pecado mortal, não é, para os muçulmanos. Então, a bebida que se produz lá é muito voltada para o turista, para pessoas de outras religiões e que vêm de fora consumir lá. Então, eu bebi
uma cerveja chamada Sakara, e eu tenho essa recordação na minha cabeça que era uma mainstream, era uma cerveja simples, era uma American Lager, talvez, ou talvez uma Pilsner, eu não lembro direito, mas ficou muito na minha cabeça porque eu estava bebendo cerveja num local onde a cerveja foi tida, bebida dos deuses, né? Usada como moeda de E troca. eu me lembro muito que eu estava bebendo essa cerveja num cruzeiro que eu fiz lá no Nilo. Então, você sabe aquela paisagem de cinema que a gente... E trabalhando, viu? Detalhe. Na verdade, trabalhando. ali eu estava turistando. Ah, tá. Ali eu estava turistando. Pensei que ele já estava trabalhando. Mas se você falar beber cerveja num lugar diferente, que tem algum Inusitado, significado, foi ali, tá? Agora, os melhores lugares onde eu já bebi, se eu for elencar um país, o país número 1 para mim seria a Bélgica. Tá? A Bélgica, Você mencionou várias vezes a Bélgica. Aqui a Bélgica é um lugar assim, não agora, mas formidável. assim, nos bastidores você já mencionou várias vezes. Eu já fui muito para a Alemanha, já fui para a Inglaterra, Estados Unidos da América, já fui para aqui, para nossos vizinhos. Engraçado, quando fala de cerveja, na minha cabeça, se eu pensasse em um lugar no mundo, seria a Alemanha. Alemanha. Acho que não só sou eu, não, né? Não. A grande maioria das pessoas, quando fala cerveja, remete à Alemanha. Alemanha, porque a Pilsner, que é o estilo de cerveja que é mais produzido no mundo, nasceu lá na Alemanha. Né? Não, já Alemanha, vem na minha cabeça a Oktoberfest. Porque tem a Oktoberfest de Munique, que é a maior festa do mundo. Aí já vem isso na minha cabeça. Né? Então, e o alemão, ele produz cervejas da família das Lagers, tá? A família das Lagers são cervejas de baixa fermentação, geralmente cervejas mais fáceis de serem consumidas, porque são cervejas mais leves. É o que a gente chama de cerveja com mais drinkability. Então, cervejas mais fáceis de beber, você vai beber em volumes maiores. Então, você vê lá os alemães com aquelas canecas enormes bebendo cerveja. Então, eles produzem cervejas... Na realidade, é porque é mais fácil, né? Beber aquela quantidade. Você, per capita, é até curioso isso, tá? O brasileiro ele está em 17º no mundo em termos de consumo de cerveja. O primeiro é o da República Tcheca. Eles bebem mais de 150 litros de cerveja por ano per capita. Ou seja, se você juntar toda a população, todos eles bebem meio litro de cerveja por dia. Aproximadamente isso. É muita cerveja. É muita cerveja. Né? Com certeza, todas as fábricas de cerveja fazem alguma coisa lá. O impressionante é que você vai andando, cada aldeia, cada vilarejo tem uma fábrica de cerveja. Tem uma pequena fábrica de cerveja, uma fábrica artesanal de cerveja. Então, e o engraçado na Alemanha é que se você está no sul da Alemanha e bebe uma cerveja e gosta, se você for para o norte, você fala, olha, eu quero beber aquela cerveja da marca tal. Aí o pessoal do restaurante faz, não. Se você quiser beber, desça. Vá para o sul, porque aqui no norte eles são muito regionalistas, né? Bairristas. Então, você só vai beber cerveja do sul no sul, do norte no norte. Então, eles têm aquela competição interna das cervejas, dos estilos. É uma competição sadia. Quem ganha com isso é a gente, que vai lá se divertir, vai beber, vai descobrir. Mas, voltando a falar, se eu for eleger um país para viajar, para tomar cerveja é Bélgica. Porque lá toda esquina tem uma cervejaria, toda loja de souvenir vende cervejas. O belga ele tem a liberdade de produzir a cerveja de acordo com a criatividade. Então lá a gente tem cervejas de todo tipo, cervejas que levam vários tipos de ingredientes, frutas, condimentos, até chocolate, né? Tem cerveja com chocolate. Então você, em função disso, da criatividade dos cervejeiros belgas, você tem ali uma variedade gigantesca de tipos de cervejas, de marcas de cerveja, de rótulos de cerveja. E o belga tem uma coisa muito bacana que é o Bière de la Cuisine, são restaurantes especializados que produzem pratos maravilhosos usando a cerveja como ingrediente. Não é só harmonizando a cerveja com o prato, não. Ele usa a cerveja como ingrediente. E você no seu restaurante também deve fazer muito isso, né? Olha, na verdade, meu restaurante é um restaurante de comida diária, um self-service, né?
Aí tu bota uma cervejinha. Tu bota uma cervejinha. Seria ótimo. Mas no meu Instagram eu mostro muitas receitas onde eu utilizo da cerveja como ingrediente para a produção daquelas receitas. A cultura belga foi a que mais te impressionou com o jeito de consumir cerveja ou não? Tem outra cultura de outro país que você ficou mais impressionado com? Tem 3 lugares na Europa que é o que a gente chama de escolas cervejeiras. Tem 3 lugares que se destacam, tá? É a escola germânica, você tem ali a Alemanha, você tem a República Tcheca, né? Você tem ali pedaço da Holanda, talvez, ali, para complementar ali aquela escola cervejeira. Você tem a franco-belga, que é a Bélgica e um pedaço da França. A gente fala de França, a gente lembra de vinhos, obviamente. Né? Os vinhos da França. Ele está confundindo minha mente. Né? Região de Bordeaux, região de Champagne. Você tem ali os famosos vinhos franceses, mas os franceses eles produzem ótimas cervejas, tá? Ótimas cervejas. Inclusive, o ano passado, como eu estudo muito isso, os franceses eles passaram a consumir mais cerveja do que vinho em litragem, tá? Até 2 anos atrás era o vinho que liderava o consumo de bebidas alcoólicas na França. Hoje é a cerveja. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cervejarias na França e eles têm estilos próprios, tá? Existem estilos que nasceram na França. Então, um pedaço da França pertence a essa escola franco-belga. E a outra é a escola britânica de cervejas. Ali abrange a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Então, são 3 lugares fabulosos que produzem suas próprias cervejas. E isso não nasceu hoje. A gente tem aí estilos de cervejas com 200, 300, 500, 600, 700 anos. Né? São locais em Você mencionou 14 mil anos atrás a produção da cerveja. Sim, mas eu estou falando de estilos atuais, tá? Estilos atuais. Porque a cerveja que era consumida há 800, na Idade Média, por exemplo, era completamente diferente do que a gente bebe hoje. Né? Eu arrisco a dizer que dava muito mais barato beber a cerveja daquela época medieval do que agora, porque eles utilizavam de ervas e raízes psicotrópicas. Né? Então, acredito que foi naquele momento que surgiram os dragões, o elefante rosa voando, aquela coisa toda, porque o pessoal bebia e tinha um efeito psicotrópico em função de raízes e ervas. Né? E isso, com o tempo, começou a ser proibido. A Igreja Católica começou a regular a produção de cerveja na Europa e ela deteve o monopólio de produção de cerveja durante muitos anos. Isso foi bom porque eles criaram regras e os católicos, os monges, os abades, os padres naquela época, eles detinham o conhecimento da escrita. E eles puderam registrar as receitas, e as receitas eram melhoradas ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos. E hoje você tem muitos mosteiros na Europa que produzem das melhores cervejas do mundo. Eu tive a oportunidade de visitar vários e é mágico isso. Total. Você, de repente, vai num lugar religioso em que o silêncio impera, não é? Porque as pessoas ali, você não escuta ninguém falando nada, é um silêncio absoluto. Eles são voltados para o trabalho manual, são voltados para a reza, para as orações e voltados para a produção de cerveja. É muito bacana ver isso tudo. E eu visitei... E bebem cerveja. Bebem cerveja. Então, tem aquela questão da quaresma, onde não se come o pão, né? Eles substituem, por isso que a cerveja é chamada de pão líquido. Muitos em jejum, durante muito tempo, consumiam a cerveja. Inclusive aqui em Pernambuco, ali em Moreno, tem os arautos
Eu vou procurar direitinho para dar essa informação legal, mas é os Arautos do Evangelho, salve o... Não sei. Existe ali um mosteiro que eles produzem cerveja aqui. Em Garanhuns também estão produzindo lá no mosteiro. Então, eles produzem... Hoje eles não comercializam, tá? Produz para consumo interno, mas esses mosteiros da Europa, eles produzem de modo a angariar fundos para custear os mosteiros e para ajudar as comunidades no entorno do mosteiro. Então, eles têm muito essa questão social, é uma coisa muito bacana de se ver. É lindo. Né? Então, a cerveja transcende, né, as civilizações, feito você falou, né, a gente tem aí registrado como a bebida mais antiga, né? Aliás, o momento mais antigo onde se conseguiu registrar a cerveja foi há 14 mil anos, né? Houveram escavações, salvo o erro, naquela região do Iraque. Descobriram cavernas onde existia uma cervejaria. Então, tinha ânforas com o resto do que era a cerveja que era produzida na época. E a cerveja, ela impulsionou muitas questões da nossa sociedade moderna, tá? A cerveja, ela, de certa maneira, foi responsável pela Revolução Agrícola, porque o excedente, a cerveja começou... Os insumos de produção da cerveja começaram a ser produzidos de maneira mais forte, a ser criadas técnicas de produção agrícola melhores, para que houvesse um excedente para que as pessoas pudessem produzir a cerveja. Tá? Uma coisa bacana que todo mundo tem em casa... Gente, veja, a pessoa saber isso tudo de cerveja... a enciclopédia da cerveja. Uma coisa bacana que todo mundo tem em casa graças à cerveja, a geladeira. A geladeira foi produzida, foi fabricada, foi idealizada. Que tinha alguma coisa por trás da geladeira. Era para conservação da cerveja, para gelar nossa cerveja. Exatamente, era para conservar a cerveja durante mais tempo, porque a cerveja, você precisa de 4 ingredientes básicos para se produzir uma cerveja. Né? Você já fez a sua própria cerveja? Eu já tive a oportunidade de produzir cervejas em colaboração com algumas cervejarias aqui do Brasil. Tá. Me convidaram para chamar o que a gente chama de produção colaborativa. Né? A gente já fiz cervejas, principalmente lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Aqui em Recife, acho que é aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Eu fiz com o pessoal de São Paulo algumas cervejas, já fiz algumas promoções. Tal. Cervejarias pernambucanas. Pois é. Por favor, tem aqui sommelier da cerveja. E são parceiros, tá, Carol? São parceiros. Eu sempre trabalhei com todos eles. Mas produzir mesmo uma cerveja, a gente criar uma receita e produzir cerveja, não houve essa possibilidade. Então, a cerveja, ela precisa de 4 ingredientes básicos. A água, mais de 90% da cerveja é água. Depois vem os cereais que vão ser utilizados, né? O chamado malte, né? Que é a palavra do momento, todo mundo fala em puro malte. Puro malte. Né? O malte ele é feito basicamente de 2 cereais. Né? Tem o trigo e tem a cevada. Esses 2 cereais são os únicos 2 cereais que podem passar pelo processo de malteação e se transformar em malte. O resto são cereais não malteados ou malteáveis, tá? Depois vem o lúpulo, que é o tempero da cerveja, né? Que é uma flor que dá numa trepadeira. E dessa flor é utilizado, é extraído ali os óleos essenciais que vão trazer várias informações para a tua cerveja. Inclusive o amargor da cerveja, da grande maioria das cervejas, advém do lúpulo. E por último a levedura, né? Que vulgarmente a gente chama de fermento. Então, a gente utiliza ali da levedura. Vou atrás desses 4 ingredientes, vou fazer em casa mesmo. Você vai fazer a cerveja. Você pode fazer cerveja. Existem muitos cervejeiros caseiros. Você só precisa ali de uma receita, de alguns utensílios básicos para fazer cerveja em casa. É muito fácil, tá? Então, você com esses 4 ingredientes... Você produz sua cerveja. Mas, preste atenção. Dentro desses 4 ingredientes, existem grandes variações. Não é? Porque você tem um malte que é produzido na Argentina, você tem um malte que é produzido nos Estados Unidos da América. Você vai. Então, eles trazem informações completamente. Você tem tipos de maltes diferentes e torras de maltes diferentes.
O malte da cerveja, para se transformar em malte, ele é torrado, tá? Então, a depender da torra, você vai ter cervejas mais claras e mais escuras, é igual ao café, tá? A depender da torra, como o malte ele é responsável pelo amido, pelos açúcares da cerveja, quando você derrete o açúcar, você tem notas de caramelo, né? Você quando vai provar o açúcar derretido, caramelo e tal. Com a cerveja, a mesma coisa. A mesma coisa. Você torra mais aquele malte, ele vai levar uma informação de caramelo para a tua cerveja, ele vai levar uma informação de cereais torrados, feito o exemplo do cacau para o chocolate, o exemplo do café. Então, ele vai levar informações do tipo, tem uma nota de café na minha cerveja, tem uma nota de chocolate. Não leva café, nem leva chocolate. Mas naturalmente, aquela torra trouxe aquela informação adicional à tua cerveja. Então, a depender do tipo de malte e da torra, você vai ter informações completamente na tua cerveja, completamente diferentes na tua cerveja. O lúpulo é a mesma coisa. Você tem lúpulos produzidos na China e você tem lúpulos produzidos nos Estados Unidos da América. Uma característica muito bacana dos lúpulos produzidos nos Estados Unidos é de trazer informações de frutas tropicais amarelas. Ou seja, os lúpulos americanos, quando inseridos na tua cerveja, você lembra de manga, você lembra de maracujá, você sabe? A água que você utiliza vai trazer informações diferentes. A levedura, a cepa, que a gente chama de cepa, os tipos de levedura são completamente diferentes, vão trazer informações diferentes. Então, em função disso tudo, você tem aí mais de 160 estilos de cervejas diferentes para que você possa degustar. E eu achando que só tinha quantas? 2, né? Basicamente, é o que a gente prova aqui, né? São Pilsners e American Lagers, né? Mas tem muita. Mais de 160 tipos. Porque são vários fatores, né? Que vai causar a variação da cerveja. Quando eu penso num vinho, eu também não sou enóloga, tá? Certo. Eu bebo, gosto, bebo, não gosto, e assim segue a vida. Óbvio. O básico é esse. O básico é gostar e não gostar. Eu bebo, o vinho é da não sei aonde, veio do solo, não sei o que lá, tem asfalto no vinho, não sei. Eu sei que eu bebi e gostei. Não, esse eu bebi e não gostei. Então, cerveja eu acho que muitas vezes a gente bebe um mais barato e gosta do mais barato. E tá tudo certo. Necessariamente a gente não precisa gostar do mais caro, não. E aí o vinho, as variações é justamente o solo, onde tem as variações das uvas, né, dos tipos, mas também tem o solo onde foi plantada aquela. É uma confusão. É o que eles chamam de terroir. Né? As informações que o solo tem, transmite para a uva. Chocolate, asfalto, não sei o quê. Floral, herbal. Tem tanta coisa que eu digo, asfalto aí, tem, A própria fermentação, o período de fermentação, tanto da cerveja quanto do vinho, a depender de onde foi fermentado, vai trazer informações completamente diferentes. Né? Hoje é muito utilizado no Brasil, principalmente os artesanais, né? Principalmente não, só os artesanais fazem isso, né? Da maturação e fermentação da cerveja em barris. Então, a gente tem explorado muito a questão das madeiras brasileiras, né? Amburana, IP, amendoim, enfim, tem uma série de madeiras. Que aí vai trazer outro sabor para a cerveja completamente diferente. Informações completamente diferentes. Né? Completamente. Fala sabor, ele fala informações. A gente está bem alinhado. Não, exatamente isso. Agora, Ângelo, vamos lá. Ponto auge desse podcast. Eu comecei a abrir com isso, com perda de peso, e a gente vai entrar agora a fundo. Perda de peso e equilíbrio com cerveja. Como surgiu a sua decisão de perder peso sem abrir mão da cerveja? O abrir mão da cerveja... A foto, no caso, né? O abrir mão da cerveja é uma necessidade que eu tenho, tá? Eu trabalho com isso. Eu não posso abrir mão da cerveja. Não tem como. Tem que degustar. Eu tenho que degustar. Hoje eu sou juiz internacional, então... Só para você ter ideia, Carol. Quando a gente vai trabalhar num concurso de cervejas, a gente... Veja, que concurso incrível. A gente prova as cervejas, tá? A gente vai provando. Eles trazem amostras de cervejas para que a gente prove. Antes? Não. Na hora. No decorrer,
a gente chama aquilo de amostras. A gente não sabe qual é a marca da cerveja. Aquilo vem um copo, são todos iguais os copos, com numerações diferentes. E tu bebe muito? O que é que acontece? Porque eu já fiquei preocupada com essa avaliação. A cerveja é a única bebida que a gente tem que ingerir. Porque dentro da avaliação da cerveja, a gente vai avaliar o que a gente chama de retrogosto, que são os efeitos que tem depois do gole. O vinho você não precisa ingerir. Você prova durante uma avaliação, um concurso, você prova, você cospe. O café também não, você não precisa ingerir, você pode cuspir. A cerveja não, você ingere. Já houve concursos em que num único dia eu tive que fazer prova de tipo 56, 57 amostras diferentes. Tá? A gente não bebe foi a última amostra? Eu fiquei pensando agora. A última amostra tirou 10 em tudo. O que acontece? Acontece muito, é exatamente isso que você está falando. A gente, enquanto júri, a gente tem que saber o nosso limite. Se os efeitos do álcool começam a surgir, você ali joga a toalha. Você diz, olha, não consigo não mais, tem mais como avaliar. Não tem mais como avaliar. Porque a percepção muda. Completamente. Termina ficando tudo igual no final. Você não consegue avaliar. Não é só a vista. Não. Tudo que fica igual. Você quando degusta, quando você prova uma cerveja, você usa todos os seus sentidos. Todos. E todos têm que estar afinados. Com certeza. E o efeito do álcool não permite isso, né? Tanto é que é proibido dirigir e beber, porque muda tudo. Muda tudo. Então, você quando vai avaliar uma cerveja, você avalia a cor, você avalia a turbidez, você avalia aroma, não é? Você avalia o tato da cerveja enquanto boca, tá? Você está ali sentindo o que a gente chama de corpo da cerveja, se ela consegue preencher a tua cavidade bucal mais rapidamente, menos rapidamente. E você, por último, o paladar. O último é o paladar. O último. Você come com os olhos, né? Igual quando a gente vai para um restaurante, para uma lanchonete, sei lá, para uma doceria. Você vai na vitrine ali, você acho que o que lhe chama mais atenção é o que é. Depois que aí você vem com um aroma, que é uma avaliação que todo mundo faz antes de comer qualquer alimento. Você sente ali os aromas, mesmo porque se a coisa estiver estragada, você sabe as características sensoriais do aroma de um alimento estragado, não é verdade? E por último é o paladar. Por último, para fechar, é o paladar. Só que a cerveja você tem que ingerir. Então, você tem que estar preparado para isso e vai ter uma hora que não dá certo. Você, olha, não posso mais. Não pode mais. Cheguei no meu limite. Então, muito em função disso, do trabalho que eu exerço, dessa questão de viajar muito, buscando novos rótulos, e toda vez que a gente vai para uma fábrica nova ou para um bar novo, as pessoas que estão lá fazem questão de que você prove o que eles estão produzindo. E você tem que se esforçar o que eles estão fabricando. Né? É um trabalho difícil, muito grande para mas você alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Entretanto, chegou um momento... Tem vaga para estágio? A gente consegue. Entretanto, a gente teve um momento numa dessas viagens que você se sente cansado. Quando você está com sobrepeso, para bater perna, para subir escada, você começa a ter dificuldade para respirar, a disposição já não é a mesma. Em vez de você ir para 5 ou 6 estabelecimentos diferentes no mesmo dia, você vai querer ir para 2 e ali já fica por ali. E vem aquela revelação através da fotografia. Alguém tirou uma foto e quando eu vi a foto, aí você diz, não, esse não sou eu. A gente se vê de uma maneira diferente, na verdade. Esse não sou eu, não. Então, caiu sua ficha ali. Eu tava gigante. Então, eu disse, não, vou ter que procurar um profissional para me ajudar. E foi isso que eu fiz. Lá no restaurante... Eu estou aqui pensando, o profissional que foi procurado na época, que se deparou com um sommelier da cerveja, dizendo, olha, você pode tirar qualquer coisa de mim, menos a cerveja. Se vire. Eu procurei um profissional, tem um cliente meu do restaurante que almoça todo dia lá. E é um personal trainer. E você sabe que às vezes o cliente se torna amigo, né? Isso. Você está todos os dias lá. E eu disse a ele, olha,
eu tô querendo, eu vou me esforçar, é uma necessidade minha, não é ninguém que me disse e tal. Você pode me ajudar com isso? Você quer mesmo? Eu disse, quero, eu vou lhe ajudar. Então vamos. Então fui atrás de fazer os exames médicos para saber de taxas e como isso. Como é que estava? E como é que estava na época? Estava tudo... Olha, havia pequenas alterações, havia né? Já pequenas alterações. Havia. Eu não tinha problema, nunca tive problema com colesterol, nem com nada disso, não. Meu problema sempre foi TGO, TGP, naquela gordurinha no fígado, aquela coisinha, que a gente sabe que se houver uma dieta correta, a gente perde aquilo fácil. Mas como existiu o consumo de bebida alcoólica, também atrapalha essa questão. Associado aos outros alimentos que não favorecem. Os órgãos aqui não estavam muito felizes, não, né? Rins, fígado e coração, consequentemente. Mas aí eu fiz os exames, dentro daquilo criou-se um roteiro, colocamos outro profissional, nutrição. Nutricionista, eu tô pensando na cara do profissional, mas tudo bem. No meio, no qual teve a leitura ali do meu momento e do que eu queria, porque eu não queria músculos, eu não queria nada disso, eu queria emagrecer. Você queria perder peso. Eu queria perder peso. Eu não tive a pretensão, a gente não colocou, vamos perder tantos quilos, a coisa aconteceu muito naturalmente. E, obviamente, a parte alimentar foi crucial, né? Porque é uma conta matemática muito básica. Eu vou dizer, fazer o déficit calórico. É uma conta de padaria, né? Você tem que gastar mais do que consumir. Então, foi isso que a gente fez. Eu fechei a boca em termos de... Porque a cerveja, ela traz... Ela puxa outras coisas. Muitas outras petiscos. Muito. Né? Ela puxa tudo. É o queijinho, é o amendoinzinho, é a calabresa com são as comidas... De boa, você diz que cerveja, ela harmoniza com qualquer alimento. Mas assim, a pessoa beber cerveja comendo salada, eu acho que não é muito legal, não. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de harmonização cultural. O brasileiro acostumou a associar a cerveja a comidas de botequim. Comidas altamente gordurosas. Já vem na minha cabeça. Que tecnicamente Franga não harmoniza em nada frita, com aquelas cervejas que a gente está acostumado a beber. Porque são cervejas muito leves. São cervejas leves que têm poucas características de aroma e paladar. Então, você usar comidas pesadas, feito calabresa assada com batata frita, aquilo é gordura pura, né? Então, tem o frango a passarinho, que tu acabou de falar também, né? É isso que eu tô falando, a gente já associa a comida de boteco, de fato. Fritura, então, a gente culturalmente tem associado a cerveja a isso. E é fato, a gente se sente... É um prazer beber uma cerveja gelada com esse tipo de comida. Mas aí cortou-se a comida toda. A cerveja não poderia cortar, mas a condição... poderia reduzir. E existe uma regra nesse mundo da cerveja, de quem consome a cerveja por prazer e não... querendo degustar a cerveja, querendo sentir o que a cerveja pode te trazer em termos sensoriais, que é beba menos e beba melhor. Então, ao invés de beber uma grade de Heineken, eu estava bebendo uma garrafa de uma cerveja especial, cuja aquela cerveja tem características tais que vão saciar a minha vontade de consumir a cerveja, tá? Então, uma das características sensoriais que uma cerveja tem é o que a gente chama de corpo, tá? As pessoas escutam falar o que é corpo, mas a grande maioria não sabe definir o que é corpo. Eu vou fazer uma comparação muito boba, muito básica, só para você ter ideia do que seria corpo. Água. A gente está aqui com um copinho de água. Quando a gente bebe água, é fácil de beber água, principalmente quando você está com sede, né? Você consegue beber esse copo inteiro de água muito rapidamente. Você coloca a água na boca, ela não te preenche, ela não faz volume na tua boca. É o que a gente chama de bebida com baixo corpo, né? É uma bebida de fácil consumo, de fácil drinkability, né? Que tem esse termo. Drinkability, que é a capacidade que a bebida tem de ser consumida em volumes, em grandes volumes. Se você pega o mesmo copo com
aquela vitamina de banana. Aff. Você bota na boca. O primeiro gole até entra, porque tá tudo vazio. Mas o segundo gole, a tendência é você segurar na boca. Porque ele invadiu a tua cavidade bucal de uma maneira que preencheu tudo. Então, aquela bebida, ela é uma bebida corpulenta, ela tem corpo. O corpo é a capacidade que a bebida tem de preencher tua cavidade bucal. Então, isso acontece com a cerveja. Cervejas leves, a gente bebe muito. Cervejas mais pesadas, que tem mais corpo, a tendência é você consumir menos. Então, você consumia bebidas com mais corpo. Bebidas com mais corpo, cervejas mais fortes. Me deixava mais saciado com menor volume. Muito mais rápido, muito mais rápido. Então, cervejas com um teor alcoólico mais alto, cervejas que trazem outros, eu vou dizer a você, outros insumos fora daqueles que a gente falou aqui, né? Até porque tem cervejas que levam sorgo, que levam aveia, tem cervejas que levam uma série de outros cereais que trazem mais volume, que trazem... Mais caloria. Também. Mais caloria. Também mais de calorias. Presente. Então, eu optei por esse tipo de cerveja. Tem quem faça a opção de consumir cervejas low carb. Porque existe uma parte do mercado hoje, uma parte da indústria trabalhando em cima de cervejas que tragam menos caloria. Inclusive, essa palavra puro malte tem a ver com isso, tá? Porque as cervejas que usam o malte, o trigo ou a cevada, elas têm uma tendência de ter um pouco menos, serem menos calóricas que as cervejas que utilizam, por exemplo, do arroz ou do milho, que é muito utilizado na produção dessas cervejas mainstream, né? O famoso milho. Né? O milho, no processamento, na fabricação, no beneficiamento do milho, você tem uma parte do milho que chama maltose, tá? Que é o que é utilizado na indústria cervejeira para amplificar a produção de cerveja. A maltose a gente conhece popularmente por mel cara, né? Você tem no supermercado. Aquilo é hipercalórico. Então, você dá predileção para cervejas puro malte, seria uma das vias, né? Hoje o mercado ele tende a puxar mais, a fabricar, a indústria a fabricar cervejas menos alcoólicas. Hoje você tem muitas marcas trabalhando com cerveja zero, ou então com cervejas que tem bem menos álcool, tá? Uma cerveja comum hoje tem aí em torno de 4 a 5% de teor alcoólico. Eu sempre dou uma olhadinha. Né? Então, hoje você tem cervejas com 3%, 2,5%. Né? O mercado está sendo invadido. E, inclusive, muito boas cervejas. O problema da produção de cervejas sem álcool é que exige equipamentos caros. Tá? O segundo problema é que a retirada de proteínas, a retirada do álcool dessa cerveja interfere muito na questão paladar, sabor da cerveja. Então, ela retira também algumas características de sabor. Então, e efeito também, né? O efeito do álcool, o álcool é um vilão, se a gente for falar em termos de saúde. Mas, ao mesmo tempo, o álcool faz parte dessa integração da gente, né? Tem muita gente que se torna mais alegre, mais desinibida quando a gente tá ali. Exatamente. Fulano é diferente, né? Que não tá bebendo, né? Um copinho de cerveja, um copinho de vinho, vai fazer a diferença, sim, em termos... Então, a gente teve redução, vamos lá. Você continuou trabalhando com cerveja. Continuei trabalhando com cerveja. Não mudou isso. Mas a gente teve redução no volume consumido da cerveja, certo? Perfeito. Equilíbrio com a nutrição. Completamente. Né? A gente começou a consumir menos do que se gastava. E o que foi que tu fizesse para conseguir gastar mais? Exercício físico. Atividade física. Atividade física. Exato. Eu até então... Eu estava só esperando ele falar isso. Até então... Mas precisou intensificar, tipo assim, o seu profissional que cuidou de você, o seu personal, né? Você precisou intensificar, eles dizer assim, para a gente achar equilíbrio, já que você tem esse trabalho, você... querendo ou não, vai consumir essa caloria, que a gente chama até de caloria vazia, na nutrição, porque é aquela caloria sem a nutrição propriamente dita, não é para nutrir teu corpo. Vai ter que fazer mais isso aqui,
esse exercício em específico todos os dias para compensar o que tu consome através da cerveja. Exatamente isso. Existiu isso? Existiu. E foi feito lá agora eu não recordo o nome técnico, né? Um planejamento. Um planejamento de exercícios e um cardápio também associado. Um cardápio associado ao meu dia. E isso foi evoluindo. Foi evoluindo, porque assim, você quando eu não fazia nada, tá? Nada, absoluta sedentária. 0,0. Sedentária, a única coisa que você fazia era levantar copo. Mais nada. Então, o fato de ir para dentro de uma academia e começar a fazer um exercício, aquilo tem as suas consequências. Com certeza. Você fica dolorido, você fica cansado, exausto e tal, mas com a continuidade, com a constância, no dia vai amenizando. Vai completamente. Então, você vai aumentando a carga de peso, você vai aumentando o cardio, vai aumentando o tempo de esteira, o tempo de bicicleta, o tempo de natação. Comecei a nadar. Começou a praticar um esporte completamente diferente. Todos. O que eu podia fazer, andar de bicicleta, o que eu podia fazer, eu fui fazendo. E o resultado foi muito, muito, muito rápido e muito impressionante, tá? Acho que... Botar a cerveja, por exemplo. Eu tenho que consumir tal cerveja. Ela vai ficar 10 km daqui, eu vou correndo. Mas, pode ser um estímulo. Pode. Eu faço isso, eu viajo o mundo em busca de novas cervejas, né? Me perguntavam muito, Carol, água com limão emagrece? Eu disse, depende. Se o limão tiver a 10 quilômetros e você tem que ir correndo pegar o limão, ele vai ajudar a emagrecer. Mas só água com limão não eu tenho algumas coisas contra, tá? Sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e de determinada maneira em excesso. Em excesso. Sem dúvida. E a idade, tá? Eu agora estou com 50. Assim, quanto mais velho, mais difícil de você se reeducar, mais difícil de você ter uma recuperação muscular favorável. Existem muitas coisas mais difíceis, tá? Quando você vai ficando mais velho. Entretanto, eu, próximo aos 50, consegui em 3 meses um resultado tão fantástico. 3 meses você reduziu 23 quilos. 23 quilos. Em 3 meses, 23 quilos, consumindo cerveja, claro, de maneira... Lógico, né? Eu vou dizer a você, consumindo profissionalmente a cerveja. Era dentro dos eventos. Mas praticando atividade física, com certeza, todos os dias. Evoluindo todos os dias. Todos os dias. Cada dia uma evolução, cada dia um negócio diferente. E o bacana era você sentir o corpo mudando, porque o rosto afina. Tudo. Eu saí de... Eu tinha umas bermudinhas lá que eram 46 e comecei a vestir 38. Eu até hoje visto 38. Caramba. Minhas calças são 38. Eu poder entrar numa loja... Foi quando? Faz muito tempo isso? Olha, o auge foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás, tá? O auge foi há 2 anos atrás. Inclusive, esse meu personal, ele tem uma brincadeira lá com os alunos, ele dá um troféu do aluno destaque. Cada final de ano ele faz uma confraternização e dá um troféu ao aluno destaque. E o aluno destaque, quem vota é o público da internet, que ele bota lá no Instagram dele. E você ganhou, claro. Pô, a diferença de uma foto para outra era... Aí você ganhou, claro. São 23 quilos, né? 23 quilos foi não é brincadeira. Foi uma mudança muito radical, muito rápida. E eu vou lhe Depois dizer... eu vou atrás da foto. Sem perda de saúde, ao contrário. Muito ativo. Era outra pessoa. Corria para ir trabalhar. Muda tudo, tá? Então, não parei de tomar minha cerveja, não. Obviamente, bebi menos. Não bebia de grade, bebia de copo. Tá? Você não parou de ter o prazer, lógico, faz parte do seu trabalho, mas assim, querendo ou não, para muita gente que está aqui vendo a gente, eu acredito que não vai ter nenhum sommelier da cerveja assistindo a gente. Mas se tiver, ótimo, também seja bem-vindo. Mas são pessoas que consomem bebida alcoólica, a gente está falando especificamente da cerveja, mas mostrando que é possível sim, de maneira, claro, a gente tem um prazer associado a outros prazeres, né? A perda de peso, nesse momento você se preocupou porque foi uma questão de estética pela foto, mas quando você foi a fundo, foi também uma questão de saúde, porque as taxas estavam alteradas. Eu digo que
A gente ouve muito, mas eu tenho excesso de peso e minhas taxas não estão alteradas, eu estou bem, não sei o que. Eu disse, por enquanto, porque é uma exceção à regra. A regra é, realmente, o excesso de peso trazer várias alterações metabólicas no seu corpo, para você. A regra é essa, isso é fato. Vamos dizer assim, é uma bomba chiando, em uma hora vai explodir. Então, você já tinha essa situação, né? Você já estava apresentando taxas alteradas e você precisou virar a chavezinha. Só que eu não posso tirar isso aqui de mão. Mostrando que sim, é possível realizar um emagrecimento, mesmo consumindo socialmente. Eu vou falar a palavra socialmente, porque a grande maioria das pessoas vai ser socialmente. Mesmo consumindo socialmente uma bebida alcoólica. Né? É a forma como você consome essa bebida. E hoje você está aqui contando história. Continua com sua profissão de sommelier de cerveja, né? Conhecendo cerveja no mundo inteiro. E com a perda de 23 quilos, gente. Usando calça 38. Usando calça 38. Veja, Exatamente você usa isso. calça 38 bebendo cerveja? Se não usa, pega as dicas de Ângelo. Exatamente. E tem outra coisa, Carol. Essa questão o que a gente vê na internet, quando a gente vai buscar essa questão da saúde, a gente se encanta com algumas coisas do Instagram. Lógico. E muitos profissionais da área... eles falam do álcool como um vilão. É um vilão do tal. Eu não sei se um vilão do emagrecimento, mas um vilão de performance. Eu vou dizer performances para desportistas que levam isso mais a sério. E realmente o tá? O álcool ali, ele impede, né? Que alguns... Eu, como profissional... O hormônio do crescimento, por exemplo, não é? Na realidade, eu, como profissional, sendo bem sincera contigo, Ângelo, eu não proibia o álcool em si. Eu proibia não, né? Eu orientava que o excesso dele realmente é prejudicial à saúde. E quando eu falo prejudicial à saúde de uma forma geral. A retirada dele, para quem socialmente vive assim, tem uma vida social, todo final de semana, tomar 1, 2 tacinhas de vinho no final de semana, ele não vai prejudicar a tua perda de peso, tua performance, o que quer que seja. Realmente não vai. O excesso, sim. E por que isso? Porque assim, não é só o álcool, como você falou. Vem o aperitivo, né? Vem as comidas que acompanham o álcool. Vem onde você está consumindo o álcool. Né? Se você consome em excesso, imagina, se é uma pessoa que deveria treinar todos os dias, no outro dia provavelmente ela não vai conseguir levantar. Porque realmente o álcool, ele causa essa ressaca. Ele ele prejudica o teu sono, consequentemente você acorda mais cansado no dia seguinte. O seu rendimento no dia seguinte não é tão legal. Então, assim, mas eu acho que, de forma equilibrada, eu já tive. Tem paciente minha que vai lembrar disso que eu estou falando. Mas eu já tive paciente minha que chegou assim, não tire o meu vinho, pelo amor de Deus. Senão, eu vou ter que procurar outra nutricionista. Então, eu acho que é um momento de empatia com o paciente. Você tem uma condição de trabalho com isso. Então, qual é a forma que a gente vai achar? Qual é a fórmula de equilíbrio que a gente vai achar? Já me encantei pelo seu nutricionista e pelo seu personal, que eles buscaram o equilíbrio para que você tivesse êxito, que você conseguisse a perda de peso sem prejudicar o seu trabalho ou sem prejudicar o prazer que você tinha. Uhum. Então, isso acontece. Eu tive pacientes que emagreceram, sim, consumindo vinho. Desculpa te interromper, eu vou achar a foto aqui. Do passado. Do seu antes e depois. Do antes e depois. Da imagem do personal, que ele falou. Porque é muito... É muito grotesco, é gigante. São 23 quilos, né? Imagina, 23 quilos, eu estou falando de 23 quilos de gordura, que a densidade de volume é muito maior. A gente, quando busca um profissional da área em função de melhorar a saúde, a gente visualizou alguns problemas e também visualiza o que a gente quer mais para frente. Né? A gente enxerga aí que muitas pessoas querem longevidade. Ninguém quer morrer cedo, não. Eu também não quero, Ninguém quer morrer cedo, não. Quer longevidade. E, historicamente, vendo algumas culturas, eu sou filho de portugueses. Meu pai é português. Meu pai é de uma pequena aldeia lá de Trás-os-Montes, Portugal. O pessoal lá morre depois dos 80, 90 anos. É isso que eu quero para mim.
pessoal lá, todo mundo bebe. Mas tem que ver o que o pessoal come também. E o trabalho que o pessoal faz. Né? Aquilo é uma região... É tudo, né? A pessoa pega um item só e faz óleo, né? Aquilo é uma região agrícola, então as pessoas trabalham, lidam com a lavoura. Então, existe ali um trabalho físico. As pessoas não são sedentárias, entendeu? Naquela região especificamente é difícil de você ver alguém acima do peso ou com sobrepeso. As pessoas são mais magras. As pessoas lá consomem aqueles produtos do Mediterrâneo, né? Ali, Espanha, Itália e Portugal. É o azeite, são as frutas, são os legumes, é o peixe, é uma carne de boa qualidade, né? E ninguém abre mão do vinho ou da cerveja. Todos eles. Inclusive, a gente vê aqueles velhotes lá nos cafés, nas tascas, nas tabernas, todo com um copo na mão. Ele vai tomar um café, ele bota uma dose de uísque dentro do café. É engraçado de ver aquilo. E aquilo se repete na Itália, se repete. Minha cunhada é italiana, da região da Puglia, que é ali o saltinho da bota lá embaixo. E eu tive a oportunidade de ver de perto como eles vivem. E a vida ali é muito, muito, muito impressionante. Vinho no almoço, vinho no jantar. Não é? Aqueles produtos naturais. Eles lá, não é? Tem aquela coisa eles descascam mais do que desembrulham. Não é? Você não tem a comida ensacada, você tem a comida feita. Né, em casa, o mais natural possível. O mais natural possível. Então, o resultado disso é você ver muitas e muitas pessoas com 80, 90, 100 anos de idade. Então, é isso que eu quero para mim. Hoje... E sem contar na paz espiritual também, né? Assim, o ambiente que eles vivem é completamente diferente dessa loucura que a gente vive aqui. Né? O mundo da gente aqui é muito mais acelerado. É muito mais acelerado. É muito mais acelerado. Então, realmente... É muito mais acelerado. Parece que você aqui está escutando a mensagem na velocidade 2 aqui. Você está escutando. E lá não, lá é no slow motion. 0,5. Então, ó, a brincadeira foi essa aqui. Jesus amado. Como é que a gente mostra isso aqui, gente? Como é que a gente mostra isso aqui? Olha pra isso. Tava inchadinho aí. Líquidos retidos. Vários. Vários litros. Vários. Gente, assim, Ângelo, uma história... de verdade, a gente passaria mais uns 2 dias conversando sobre isso. Na realidade, eu ainda vou além. Eu vou fazer um momento com o Ângelo degustando cerveja, que aí vai ser um momento completamente diferente, muito mais descontraído do que foi o nosso podcast, mas a gente vai ter um momento de gravação, eu e ele, de degustação de cerveja. Eu já estou deixando isso aqui como um compromisso próximo, não tão distante. Olha, eu querendo abusar da pessoa. Não, mas... Ó. E outra, como ele é um chefe, eu vou aproveitar, eu amo cozinhar também. Então a gente vai fazer uma batalha dos chefes. Isso é importante. E ele vai harmonizar a cerveja dele e eu vou colocar no Instagram. Se preparem que eu vou fazer isso. Gente, infelizmente, a gente está encerrando o nosso podcast. O tempo é curto. O tempo é curto. Ângelo, você mostrou aqui que é possível, sim, obter êxito no emagrecimento. Consequentemente, trouxe mais qualidade de vida para você, mais disposição, como você mesmo disse, né? Eu estava com mais disposição, não diminuí a carga de trabalho, pelo contrário, eu aumentei minha carga de trabalho. Você traz aqui... Eu estou encantada com esse mundo da cerveja. Eu era encantada com o mundo do vinho. Eu estava tentando entender o vinho, mas eu estou achando até que está mais fácil entender a cerveja. A gente pode trazer para a próxima cervejas funcionais, tá? Ainda tem cerveja funcional. Tem a low carb, né, que a gente já sabe. Tem a zero álcool. Mas zero álcool acho que não deve ser tão gostando. Não faço questão, não. E tem cervejas que vão além disso, tá? Foi lançada agora há pouco a Beer Protein, cerveja com proteína. Você tá tomando uma long neck que tem a mesma proteína de 2 ovos lá dentro. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Olha, é boa? Tem gosto normal de cerveja. Bom saber, ó. Aqui a gente vai ter várias informações, mas assim, o mais importante disso tudo é que você trouxe saúde e bem-estar para o seu dia a dia, mesmo nas condições de trabalho que você estava.
Então, mostrando que sim, é possível. Em qualquer situação, para de colocar a bengala debaixo do braço. É possível, sim, ter mais saúde, praticar saúde e assim proporcionar mais bem-estar para você. Ângela, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença no nosso podcast. Tá? Eu que agradeço. Você é um exemplo que, de fato, dá uma tapa na cara de muita gente. Quando eu digo tapa na cara, é assim, a carapuça cai, sabe? Eu estou colocando essa bengala aqui debaixo do braço há um tempão, tá na hora de eu tirar essa bengala, porque ele mostrou, perdeu 23 quilos, eu também posso. Então, eu quero que você dê suas considerações finais aqui para o nosso encerramento, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Se a gente for falar de cerveja e saúde, é meio controversa a coisa, né? Mas em função do meu ofício, em função da minha profissão, em função do que eu escolhi, eu tive que correr atrás de buscar, como é que eu posso dizer? De buscar para mim uma maior serenidade, de buscar para mim trazer para mim mais saúde, né? Mais saúde, que é isso que a gente busca, né? Longevidade, que foi a palavra que você trouxe aqui também, exatamente, né? também, longevidade. Eu estava me sentindo cansado, eu estava cabisbaixo em função do que se tornou o meu corpo. E fui atrás, sem deixar a cerveja de lado. Busquei profissionais da área, Uma rede de apoio que é extremamente importante. Com certeza. Você sozinho, você não consegue, Não tá? consegue. Não consegue. Não consegue. Você pode até tentar, pode até evoluir uma semana, alguma 2 semanas, coisa mas para ali, você estar um passo mais distante, realmente você precisa de uma rede de apoio. A gente vê que é bem diferente quando tem outras pessoas. Profissionais por trás. Então, a dica é: corra atrás do que você quer, né? Você não precisa deixar de fazer o que gosta para transformar a sua vida, né? Busca o equilíbrio. Exatamente, buscar o equilíbrio, sempre com saúde, né? E saúde é uma palavra que é muito usada quando a gente bebe cerveja, né? Saúde. Era para eu estar brindando agora, esse momento, saúde. Não com água, mas com cerveja, mas enfim, terá a próxima. E como agradecimento, trago esse mimo para você, trazendo um pouquinho de bem-estar para você. Quando você for relaxar, bebendo sua cerveja em casa, pode abrir, degustando. Gente, eu peço novamente que siga a gente aqui no nosso podcast, no YouTube. Movimento Saudável. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Carol Costa e Goldmatic, e siga Caçador de Cerveja. O Caçador de Cervejas, porque ali vai ter muito mais dica de cerveja. Aqui ele deu a dica de como emagrecer bebendo cerveja, que vai ser só aqui nesse podcast. Então, ative as nossas notificações para os próximos episódios e até logo.